Olá! Chegamos à 20ª aula do estudo aprofundado do Apocalipse. Chegamos à quarta sessão paralela, que vai do capítulo 12 até o capítulo 14. Vimos na aula passada os primeiros 6 versículos que tratam da figura de uma mulher que está grávida de um filho varão e está sendo perseguida por um dragão. E vimos que esse dragão é uma figura de Satanás e que essa mulher é uma figura da igreja, é uma figura do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus proferiu juízo sobre Satanás lá em Gênesis 3,15, depois da queda, dizendo que o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente, de Satanás. A partir de então, Satanás procura impedir que a linhagem que viria a trazer o Filho de Deus, o Cristo, a esta terra, então ele tenta impedir essa linhagem. E há muitas descrições narrativas no Antigo Testamento mostrando situações onde há uma ameaça em que essa linhagem poderia ser então impedida ou destruída, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. A última tentativa de Satanás pode ser visto lá em Mateus, no capítulo 2, quando fala da narrativa de que Herodes, sabendo que estava por nascer ali aquele que seria o rei dos judeus, ele se sentiu ameaçado e passou então a matar as criancinhas. Jesus já havia nascido, então o menino Jesus é levado então. Maria e José fogem, avisados pelo anjo, fogem para o Egito. E o Senhor Jesus, então, é preservado. Então, foi ali uma das últimas investidas. Quando Jesus vai para a cruz, e então ele morre na cruz, Satanás, então, acha que ali ele triunfou. Definitivamente, o descendente da mulher agora já não existe mais, está morto. Ele não tinha ideia do que estaria por vir. Ou seja, a ressurreição do Senhor e a sua ascensão aos céus. Então, vamos proceder à leitura agora a partir do versículo 7, então, até o versículo 12. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, esta narrativa, esses versículos, tratam justamente do momento em que o Senhor ascende aos céus. E então há uma batalha no céu, como esse versículo 7 fala. Né? Uma peleja no céu. E Miguel, então, é citado. Miguel e seus anjos expulsam o dragão e seus anjos. Miguel é um anjo guerreiro, é o líder do exército de Deus. Lá em Daniel, no capítulo 10, já falamos anteriormente, em uma das aulas, que Daniel 10, Daniel, nesse capítulo 10, ele tem uma visão de Cristo, do Senhor glorificado, com todos os detalhes, as suas vestes, o seu esplendor, uma visão muito semelhante à que João teve ali no capítulo 1 do Apocalipse. Já falamos sobre isso. Após ele ver, então, essa figura gloriosa de Cristo, Cristo fala com ele.
Então, descreve esse momento de peleja, de Miguel é citado como aquele que peleja a favor. Então diz lá no versículo 13 do capítulo 10: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Tem também ainda uma outra passagem, lá em Daniel 12. Vamos ler essa de Daniel 12? No versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Judas 9 também faz uma referência a Miguel, né, contendendo com Satanás, com o diabo, disputando o corpo de Moisés. É uma coisa bastante interessante, misteriosa também. E Satanás, então, no versículo 9, fala que ele é atirado para a terra. Ou seja, ele estava lá no céu, e lá naquele momento em que ele está nos céus, ele tinha essa liberdade para acusar os filhos de Deus. Justamente usando a própria lei de Deus. Quem pode cumprir a lei de Deus? Um fracasso total. Portanto, ele está sempre acusando o povo de Deus com a própria lei de Deus. Né? Mas foi expulso, afinal, finalmente, o acusador dos nossos irmãos. Ele perdeu o seu lugar nos céus. Ele foi expulso dos céus. Lucas 10, 18 é uma referência muito interessante sobre isso. Quando os discípulos foram enviados para pregar o evangelho do reino, os 70, eles depois voltaram muito eufóricos, felizes, transbordando de alegria porque os demônios se submetiam a eles. E Jesus aproveitou e disse: Eu via Satanás como um relâmpago sendo lançado sobre a terra. Está se referindo justamente sobre esse momento glorioso, momento em que Cristo, através da sua redenção, da sua morte, a expiação de Cristo, foi plenamente cumprida. A justiça que decorre da lei não pode mais ser usada como argumento de Satanás para acusar. Por quê? Porque Cristo cumpriu toda a justiça da lei e foi creditada a nosso favor. Quem nos acusará? Romanos 8, versículo 1 diz: Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o versículo 33 desse capítulo diz: Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, a ascensão do Senhor é a consumação, porque no momento que ele ascende aos céus, ele está no trono agora, Satanás é lançado fora para a terra. A partir do versículo 13 ao 17, então nós vamos ver os últimos ataques do dragão, porque agora ele está na terra, então, perseguindo o povo de Deus de alguma maneira. Vamos ler então os versículos de 13 a 17. Vamos lá, 13 a 17. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Interessante essa expressão, que ele se ira, o dragão, e persegue os restantes da sua descendência. Ou seja, depois que o Senhor Jesus nasceu,
e ressurgiu dentre os mortos e passou a habitar em todos aqueles que creram, receberam nova vida. Estes que agora creram ainda são descendentes dessa mulher, né? E passam a ser perseguidos por Satanás, então, na terra. Então, Satanás, tendo falhado em vencer a Cristo, continua seu ataque contra a igreja. O Senhor protege o seu povo sustentando com asas de águia. É aquela figura das duas asas de águia, onde a mulher, então, ela se protege, né? Há algumas referências sobre isso, né? Essa proteção de Deus e a figura da águia. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é citado aqui. Nós temos a figura ali de Daniel 7:25, onde esse tempo é mencionado, também no capítulo 12, no versículo 7. Compreende o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, como temos falado. É um tempo que não é literal, é simbólico e ele é manifestado de várias maneiras. Após esse tempo de perseguição, principalmente uma perseguição maior ao final, que é chamado de grande tribulação, vem então a batalha final do juízo final, né? Armagedon, essa batalha e o juízo final. Portanto, há um período longo, que é a época do evangelho sendo propagado na terra. Aquela figura das duas testemunhas do capítulo 11, falamos do testemunho como sendo a pregação do evangelho, as testemunhas, e do número 2, né? Elas são mortas pela besta que emerge do mar, e então elas morrem porque são perseguidas. Depois há a narrativa de que elas ressurgem, como uma figura da ressurreição na vinda do Senhor. Mas é mostrando então esse tempo em que o evangelho é propagado por 42 meses, 1000 anos, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 dias. Aí temos vários versículos, né, textos mostrando esses períodos, que na verdade não é literal. É um período extenso, que começou ali há 2000 anos atrás, um pouco mais, e até hoje o evangelho está sendo anunciado e propagado. Tá? Mas haverá um tempo, no final, de maior perseguição. Sempre há perseguição. A mulher está sendo perseguida desde que Satanás foi lançado à terra após a ascensão do Senhor. É verdade. Mas no final desta longa semana, ou podemos dizer, a segunda metade dessa longa semana, os 3 anos e meio, não literais, finais, será um tempo abreviado. É um período breve, é o da grande tribulação, que por isso a gente chama de 3 dias e meio. Né? Parece que diminui, né? É a mesma simbologia, mas um tempo bem menor. Lá em Mateus 24, 22, no sermão profético, quando está falando justamente desse período de grande tribulação, ali fala no versículo 22 que por causa dos escolhidos, esses dias de grande tribulação seriam abreviados. Né? Então, essa intensa perseguição, com essa besta que surge ali do mar, que surge do abismo, tentando silenciar a igreja. Já é o espírito do anticristo que está desde aquele tempo, dos primeiros séculos da igreja, desde os tempos dos primeiros cristãos, onde já a mulher está sendo perseguida, o espírito do anticristo está presente. Mas vai chegar no final, antes da vinda do Senhor, o anticristo como um personagem, uma pessoa. Isso nós vamos ver um pouco mais aí na frente, ok? Que é esse anticristo. Mas o espírito dele sempre existiu. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 3, há uma referência. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então o seu espírito já está no mundo. Mas chegará o dia em que um personagem se apresentará. Muito bem, nós vamos parar por aqui. Talvez ainda tenhamos mais 2 partes desta sessão, por ela ser muito importante. Que Deus possa abençoar a sua vida,
Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Até lá!